Pessoal, então, serra tá em mãos, vamos abrir ela já, tirar ela da caixa. Mas antes, deixa eu só mostrar esses detalhes aqui pra vocês. Bom, como vocês viram no vídeo, essa é uma serra de bancada da Stanley. Ela tem 1.800 watts de potência. Recentemente saiu um modelo novo com 2.000 watts, mas eu não achei que valia a pena. E eu peguei ela 220 volts. Não que eu ache que seja melhor, mas é que depois de queimar tanto o aparelho 110 colocando 220, achei melhor não correr o risco. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é esse painel que eu fiz em janeiro. Ele é um painel de pinos e ele tem um ripado que é de MDP. E o acabamento dele ficou muito lindo, mas tudo que eu precisei cortar eu cortei no tico-tico. Então, dá uma olhada, deixa eu esticar as pernas aqui, dá uma olhada como que ficou o acabamento. Não fica o melhor dos acabamentos. Ó, o corte no meio do painel ficou tudo torto. Tudo bem que ele não fica aparente, mas é um problema que eu não teria com a serra circular. Eu imagino que essa serra ela era de exposição em alguma loja. Por quê? Primeiro que a caixa estava fechada com durex e você vê que a máquina tem algumas marcas de mão, tem alguns lugares que parece estar empoeirado, parece que passaram um pano, mas eu acho que não interessa muito, né? O que importa é que é novo. Você quer ver também? Quer subir ali e ver? Quer dar uma olhada ali? Então vamos lá, vamos conferir tudo que veio junto com essa serra. E vamos começar pelas coisas mais simples. Pacote de parafuso, Allen 5, chave de boca, os 4 pés, 8 hastes, 4 pés de borracha para encaixar naqueles pés. O manual que, se eu tiver bom hoje, eu não vou precisar, vai ficar embalado aqui. Isso daqui é para você empurrar a madeira e não perder um dedo. Veio 2 hastes laterais. Veio isso daqui que é para proteção, para isso daqui tampar a lâmina. E agora vamos pro que interessa. Deixa eu entender um pouquinho como que funciona. Me nego a ler o manual. Vamos montar isso daqui e testar logo.
Pessoal, então já montei a máquina, posicionei ela aqui num lugar que eu consiga cortar madeira sem fazer muita sujeira, muita anarquia. Separei um pedacinho de pinos e agora vamos fazer alguns cortes. Manual, se eu tiver bom hoje eu não vou precisar. Bom, o que eu posso falar, né? Pessoal, se passaram 7 dias desde que eu testei a máquina pela primeira vez. E nesse meio tempo, eu estudei bastante sobre como a máquina funciona, sobre os cuidados que eu tenho que ter para manusear ela. Esse foi o primeiro contato que eu tive, não só com uma serra de bancada, como qualquer outro tipo de serra. Nunca tinha mexido com isso antes. Bom, eu cresci dentro de uma oficina, então eu sempre mexi com cortar ferro, soldar, furar, prender, esse tipo de coisa. E eu tenho que confessar que eu subestimei essa máquina. Eu achei que ia ser só mais uma ferramenta que eu ia pegar e dominar e que não teria nenhum colateral. Mas a partir do momento que eu liguei ela a primeira vez, eu percebi que era totalmente diferente. Ela é uma máquina realmente muito perigosa e todo cuidado é pouco. E editando o vídeo no computador, eu percebi alguns erros que eu cometi na hora de executar o corte e eu vou apontar ele agora para vocês. E o primeiro erro no corte transversal, onde eu deveria, com a mão esquerda, empurrar a madeira para frente em direção ao corte e com a mão direita pressionar a madeira contra a guia, e na hora de empurrar com o empurrador, eu empurrei na extremidade errada, onde eu deveria empurrar mais na direção da lâmina. E o segundo erro no corte diagonal, um erro clássico, não esperei a lâmina terminar de rodar para tirar o resto de madeira. É um erro bobo, mas pode ser letal. E o terceiro erro no corte em ângulo, eu não passei a tábua toda sobre a bancada. Quando terminou o corte, eu simplesmente soltei a tábua e desliguei a serra. Pessoal, é isso. Não é fácil assumir os erros, ainda mais publicamente aqui. Mas eu tenho muito para aprender. Aliás, eu tenho tudo para aprender. Não conheço nada sobre marcenaria. Mas estou aqui para quebrar a cara, para aprender junto com vocês. E até nos próximos vídeos, se eu perceber que eu fiz alguma coisa errada, eu vou voltar aqui e vou apontar para vocês. E você que vai executar uma serra de bancada ou qualquer outra ferramenta, o máximo de cuidado, use EPI, de preferência assista vídeos ensinando a forma certa de executar a ferramenta. Pessoal, e é isso, o vídeo vai chegando até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se você percebeu algum outro erro que eu cometi e não falei aqui, comenta aqui embaixo também. E eu vou ficando por aqui, um abraço, até a próxima e falou!